Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor para você. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, eu espero que Deus esteja abençoando seu dia de uma forma grandiosa. Cara, eu estou muito feliz por estar falando com você, por estar falando, por estar gravando, por finalmente estar começando os trabalhos aqui no YouTube. É muito bom ter você aqui, é muito bom ter você fazendo parte dessa história. Seja muito mais que bem-vindo ao primeiro vídeo oficial desse canal. Galera, hoje eu queria só abrir a câmera para falar um pouco com vocês, para falar um pouco sobre a questão de como se vive um filho de pastor, de como se vive um cristão. Antes de tudo, eu sou filho de pastor, prazer, meu nome é Alexandre Filho, sou filho de pastor. Me chamo de Xande Gomes, que é mais, vou dizer assim, a gente é mais íntimo agora. Sou filho do pastor Alexandre e da pastora Michele, aqui de Caruaru, Pernambuco, do Ministério Face a Face. E, cara, há 21 anos atrás, eu tenho 21 anos, eu nasci em um lar cristão, eu nasci em um berço cristão e sempre fui cristão, nunca me desviei, nada do tipo. Mas tem algumas coisas em que meu coração, a gente precisa trocar uma ideia, eu preciso falar um pouco, para ver se a gente bate nas mesmas ideias, nas mesmas experiências de vida, e para que a gente seja um pouco mais íntimo, sabe? Então, eu quero falar um pouco sobre essa questão de ser filho de pastor, de ser um jovem cristão. E também, se você está precisando de uma resposta de Deus, eu espero que esse vídeo seja uma resposta de Deus para o seu coração. Amém? Então, pessoal, antes de tudo, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal. A gente ainda não tem nenhum inscrito, a gente está trabalhando ainda. Mas eu creio em Deus, em que a gente vai começar os trabalhos, a gente vai começar a dar certo. Então, por favor, pessoal, se inscreve aí no canal, se inscreve aí para ajudar, para fortalecer, tá bom? Então, me ajuda, dá o like aí, compartilha esse vídeo para pessoas que vão precisar ouvir essa mensagem. Comenta também sobre o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês acham que seria da hora a gente conversar, sobre o que pode ser benéfico pra gente. Então, me ajuda nesse momento de início e vamos avante. Vamos crescer, vamos evoluir, amém? Como eu falei no início, né? Antes de tudo, se vocês perceberem que eu tô olhando muito pro lado, é porque eu deixei um roteiro aqui junto comigo pra estar conversando com você, pra a gente ter sobre o que falar, amém? Eu tô trabalhando e tendo ganhando experiência, no caso. É o seguinte, como eu falei, né? Eu sou filho de pastor e tudo mais, mas eu quero falar sobre a questão da grande expectativa que pessoas, a igreja, as ovelhas, né, colocam sobre os filhos de pastores, sobre como muitas vezes ser filho de pastor ou jovem cristão. Esse vídeo não é sobre filho de pastores apenas, é para jovens cristãos também, para a galera cristã que já é mais experiente na igreja. Mas, cara, como muitas vezes existe uma pressão emocional, psicológica, até mesmo espiritual, na sua mente e na sua vida, de como você tem que ser perfeito, sabe? De como você tem que trabalhar com as pessoas, de como você tem que se comportar no seu dia a dia. Minha vontade era mais de falar sobre isso, sabe? Muitas vezes tem filhos de pastores que não conseguem viver nas igrejas, não conseguem caminhar, né, com seus pais ou com seu pai, conseguem caminhar por causa justamente da pressão que existe na igreja, de muitas vezes as pessoas terem essa expectativa, essa pressão na vida deles. Então, cara, é uma coisa que muitas vezes machuca, é uma coisa que muitas vezes é difícil, sabe? A questão da expectativa, a questão da pressão. E isso machuca não por causa das pessoas, mas machuca porque muitas vezes a gente acha que a gente não consegue. A gente acha que muitas vezes a gente é inexperiente, a gente é improvável, a gente não é capaz. Por quê? Porque a gente quer cumprir os requisitos, eu vou dizer assim. A gente quer trabalhar de uma forma em que dê certo. Pelo menos aqueles que querem caminhar, né, na obra. Então, muitas vezes a pressão psicológica nos exige muito e também nos maltrata muito. Então, na minha vida, pelo menos, eu sou filho de pastor há mais ou menos 6, 7 anos. Então, o que eu quero dizer é que existe sim muita pressão, existe muita expectativa, né? Não na minha vida somente, mas na vida da minha irmã, que eu também tenho uma irmã. Ela tem 18 e eu tenho 21, então já são coisas em que pessoas olham pra gente e dizem: e aí, vai desenrolar quando? Quando é que vai fazer isso, fazer aquilo? E a gente só fica: meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Então, eu também sou líder de jovens do meu ministério, na minha casa, né? Eu gosto de falar que a minha igreja é minha casa, então na minha casa eu sou líder dos jovens. Cara, é muito bom ser líder, ser filho de pastor, mas nem tudo é vantagem. Nem tudo é só vantagem, nem tudo é só benefícios, nem tudo é fácil. Porque a maioria das vezes a gente é provado. Deus
gosta de nos provar, Deus gosta de colocar a gente vou dizer assim, na fornalha para ver se a gente realmente tá no caminho certo, para ver se o nosso coração tá centralizado nele. E falando um pouco sobre o líder de jovem, cara, liderar jovens é uma coisa muito linda. É muito bom ver os seus jovens crescendo, ver os jovens que chegaram, né, com, vou dizer assim, nem com expectativa de vida, já praticamente desistindo de tudo, ver eles crescendo, ver eles evoluindo em Deus, ver eles cada vez mais tomando as decisões em Deus. Cara, isso é muito lindo, isso é muito bom. E eu sou grato a Deus por isso, por Ele ter me escolhido, por Ele ter dito assim: Xande, você vai ser líder de jovens, você vai cuidar dessas pessoas, desses jovens, dessa galera. E eu disse: Senhor, só me prepara. Então, nem tudo a gente já chega com um manual de instrução. Eu fui liderar, vou dizer assim, se temos hoje 7 anos de ministério, com 4 eu já estava liderando os jovens. E eu não tinha a menor ideia de como liderar. Mas eu disse: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor confia em mim, quem sou eu para negar? Então, é como eu disse, ver pessoas crescendo, ver vidas cada vez mais dando frutos, pessoas dando bons resultados, é muito bom. Mas também é pesado às vezes, sabe? É pesado porque tem dias em que você está tentando motivar todo mundo, você está tentando fazer com que todo mundo cresça, todo mundo evolua, mas você é uma das pessoas que precisa ser motivado. Você é uma das pessoas que precisa ser apacentado. Você é uma das pessoas que precisa ter cuidado de seus líderes. Eu, da minha parte, graças a Deus por isso, ser cuidado pelos meus pais, pastores. E, cara, tem um peso, sabe? Tem um peso muito grande. Ser líder, ser filho de pastor, ser um jovem cristão. Só uma observação: filho de pastor não é um encargo, é uma consequência, ok? Mas existe sim um peso, às vezes, na qual você muitas vezes precisa ser escutado, na qual você precisa muitas vezes conversar e não tem com quem conversar, não tem com quem você possa abrir o seu coração, não tem quem possa entender a sua situação de vida. Então, tem vezes que a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, somente o Senhor pode apacentar minha alma, o Senhor pode me escutar, o Senhor pode fazer algo diferente. Então, como jovem cristão, eu posso dizer assim: é bom, é muito gratificante servir a Deus, mas também é muito difícil, porque tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa abrir mão, tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa dizer: Senhor, eu não queria, mas já que o Senhor está mandando. Então, como um jovem cristão que há 21 anos já disse sim ao Senhor, mesmo pequeno, disse sim a Deus no meu chamado, eu sempre venho dizendo a Deus: Pai, tá difícil, tá complicado, mas eu vou até o fim, porque por mais que tenha trabalho, por mais que seja difícil, é como eu disse, é lindo ver pessoas crescendo, é lindo ver pessoas dando frutos, e frutos saudáveis. Então, é como eu disse, tem dias que você precisa de um apacentamento, tem dias que você precisa de uma conversa com alguém, não tem a quem você falar, mas, cara, é muito melhor você, vou dizer assim, tá sozinho do que mal acompanhado, sabe? Pessoas que são más intencionadas, que podem até lhe escutar, podem até ouvir as suas dificuldades, mas que um dia pode usar isso contra você. Então, cara, se tem uma coisa que eu posso dizer a Deus é o seguinte: Senhor, eu sei que muitas vezes eu tô sozinho. Para vocês terem ideia, eu praticamente não tenho amigos, não por causa de eu não querer, mas porque quando Deus tem um chamado específico para a vida de alguém, parece que Ele não deixa com que muitas pessoas se aproximem de você, para que você dependa de Deus, para que você viva com Deus especificamente. Então é o seguinte, tem momentos que você vai se encontrar sozinho. Eu tenho sim amigos, tá? Eu tenho pessoas em que eu posso confiar, mas tem dias que você se encontra sozinho. Tem dias em que você pode resolver seus problemas, suas questões, tudo com o Senhor. E esse foi o maior motivo de permanecer em pé. Porque sempre existiram dificuldades na minha vida. Isso é assunto para outros vídeos. Mas desde que eu nasci, sempre teve provações e eu sempre fui aprovado por muitas coisas, sabe? Então, eu sempre disse ao Senhor: Pai, me ajuda, me fortalece. E esse foi um dos maiores pilares da minha caminhada cristã. Foi pedir ajuda ao Senhor, foi pedir suporte a Deus. E, cara, eu posso dizer que hoje eu estou de pé, hoje eu estou caminhando, eu estou permanecendo porque Cristo me ajudou, porque Deus me ajudou, o Espírito Santo foi meu consolador. E hoje, se você falasse assim: Xande, hoje você abriria mão de tudo aquilo que você tem ou já viveu,
para viver aquilo que você queria viver no passado ou quer viver agora. Sinceramente, não. Quer dizer, quer viver agora, eu já estou vivendo. Os melhores dias da minha vida, não por causa das coisas que eu tenho, mas porque Deus tem feito as promessas dele se cumprir na minha vida. Então você pode até me perguntar, Xande, aquilo que você tinha como sonho há 6, 7 anos atrás, você quer viver? Não. Sabe por quê? Porque quando Deus me escolheu, quando Deus chamou a minha casa para fazer algo, a gente disse uma coisa ao Senhor: Deus, que os nossos sonhos se tornem os teus sonhos e os teus sonhos se tornem os nossos. Então, qual é os teus sonhos? Quais são os sonhos de Deus? Quais são os sonhos do Pai para os filhos? E desde então, a gente tem visto pessoas, como eu disse no início, pessoas em que chegaram com nada, assim, sem expectativa de nada, sem querer nada da vida, hoje ter frutos, hoje querer ter algum motivo de viver, para viver. E esse é um dos maiores motivos da minha caminhada, da minha permanência. Não é ser filho de pastor, isso aí pouco me importa. Não é ser líder, isso é um chamado que Deus me deu. Mas no dia que Ele quiser tirar, eu sempre digo: Senhor, eu só quero aquilo que Tu queres. Mas uma das coisas que eu não abro mão é de fazer com que vidas sejam transformadas. É fazer com que pessoas tenham vidas mudadas, tenham vidas totalmente radicalizadas, eu vou dizer assim, por causa de Cristo. Por causa de mim, não por causa da vida dos meus pais, mas eu quero ser um fator, vou dizer assim, um fator influência. Eu quero ser uma influência para as pessoas. Eu quero ser aquela pessoa que chega no momento exato, na hora exata da pessoa, em que vai ajudar, em que vai dizer: olha, isso, vai, melhora nisso, melhora naquilo. E esse é um dos maiores motivos de permanecer. São vidas. É porque pessoas precisam ter Deus, pessoas ainda precisam escutar de Jesus. E essa é uma das coisas que eu não vou abrir mão jamais da minha vida, sabe? Até porque se eu abrir mão, acho que Deus me tira dessa terra. Mas se for para viver aquilo que eu queria há 6, 7 anos atrás, eu não queria mais viver, porque eu não saberia mais viver sem Deus. Eu não saberia mais viver sem o chamado que Deus me deu, sem a obra que Deus nos deu, né? A minha casa. Então, cara, eu tô vivendo os sonhos de Deus, eu tô vivendo junto com minha família, mas não estamos passando por momentos fáceis. Não estamos, na verdade, sempre passando por momentos difíceis, mas sempre que a gente passa por esses momentos difíceis, geralmente Deus nos abençoa de uma forma grandiosa. Então, é como eu falei, tem muita dor de cabeça, tem muita expectativa, tem muita puxão de orelha às vezes, sabe? Mas tudo isso vale a pena. Tudo isso vai passar um dia para que eu possa aprender com isso, para que meus pais possam aprender com isso, minha irmã possa aprender com isso, para que a gente possa fazer a obra do Senhor do melhor jeito possível, sabe? Voltando à questão de ser filho de pastor, muitas vezes eu pensei: eu tenho que ser assim, assim, assado, porque agora eu sou filho de pastor. Mas eu nunca tinha parado para pensar o seguinte: eu tenho que ser assim, assim, assado, não porque eu sou filho de pastor, mas porque eu sou filho de Deus. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter a melhor performance dentro da igreja para as pessoas também, porque você é filho de alguém da terra, mas porque você é filho de um Deus eterno. Você tem que ser a melhor versão possível, porque você é filho de Deus. Você é um homem e uma mulher chamado para ser filho, para ser, vou dizer assim, para ser santificado e para santificar as pessoas, sabe? Para onde você quer que chegue, você falar de Jesus, você falar de quem é esse Deus, esse Pai amoroso, de quem é esse Salvador que você tanto ama e entregou sua vida para Ele. Então, cara, é o seguinte: viva a sua melhor versão, não porque você é filho de pastor, não porque você é filho de líder, mas porque você é filho de Deus. Então, a expectativa que as pessoas colocam em você, a pressão psicológica que vem sobre a sua mente muitas vezes, cara, entrega isso aos pés da cruz. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar isso aos pés da cruz. Senhor, eu não quero ser isso por causa de pessoas, eu não quero fazer isso por causa de pessoas, eu quero fazer isso, aquilo por causa do Senhor.
daquilo que o Senhor pensa sobre isso, daquilo que o Senhor quer em relação a isso, sobre o resultado que isso vai causar. Então, cara, viva a sua melhor versão não porque você é filho de alguém, mas porque você é filho de Deus. Coloque as suas expectativas no Senhor, coloque as expectativas das pessoas no Senhor também. Quando as pessoas falarem, não, você é filho de pastor e tudo mais, você é filho de algum líder, você tem algum encargo, você lembra as pessoas, antes disso tudo eu sou filho de Deus e eu estou aprendendo a ser cada vez mais, ter mais experiência, estou aprendendo a ter mais inteligência nessas áreas, e naquilo que Deus for me usar, no momento certo eu vou fazer. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Talvez tenha sido um pouco longo, mas foi bom essa conversa de início, foi bom para até mim mesmo, abriu meu coração um pouco. E cara, se eu posso falar e deixar uma recomendação para você, não desiste daquilo que Deus te deu só por causa da expectativa das pessoas. Não desiste daquilo que Deus te entregou por causa de pessoas, por causa daquilo que as pessoas acham, por causa daquilo que as pessoas falam. Não. Pessoas sempre vão criticar o teu trabalho. Pessoas sempre vão criticar o teu comportamento, o teu coração. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu sacrifício, Deus conhece aquilo tudo que você faz. Faça por amor a Deus, faça por amor a Jesus, faça por paixão pela palavra, que o Espírito Santo possa cada vez mais te guiar na tua caminhada. Não deixe com que o fator das pessoas, a expectativa das pessoas, a fala das pessoas, chegue no seu coração e diga o que você tem que fazer ou não. Faça aquilo que Deus diz para você fazer. Se for para falar fale. Se for para abrir uma câmera, abra. Se for para falar no meio das ruas, vá para as ruas. Se for para você cantar, adorar, mesmo que você não saiba cantar ou adorar, faça. Não é sobre o que as pessoas vão ou não falar sobre você, é sobre o que Deus pensa sobre você, é sobre o que Deus fala sobre você. É aquele negócio, seja um Jó dessa geração, que Deus vai falar e vai dizer, esse daqui é um filho em que me agrado, esse daqui é um servo em que me agrado, em que não critica, em que não fala mal de mim, em que não fica se justificando para as pessoas, não, ele só faz aquilo que eu mandei fazer. Então, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, ajuda nessa nova jornada da minha vida, nesse novo projeto da minha vida. Deixa o teu like, comenta aí se você tem alguma experiência parecida com a minha e compartilha também para o grupo de família, para o grupo da igreja, para alguém também que está precisando escutar essa palavra. Lembre-se, faça as coisas. Por mais que você seja filho, por mais que você seja um jovem cristão, não faça as coisas pela sua medida, faça pela medida de Deus. Não vá pela onda de pessoas, não vá pela onda de críticos, vá pela onda de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.